Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje vamos falar sobre mínimo múltiplo comum e vamos falar também sobre o máximo divisor comum. Você se lembra desses dois elementos importantes? O que deveria ser o MMC ou MDC? Vamos lembrar? Vamos lá então. Então temos aqui o nosso tema da aula, máximo divisor comum, e vamos também relembrar, né, o que é o mínimo múltiplo comum. Então vamos começar com um exemplo, tá certo? Com um exercício para você pensar no enunciado, e aí nós vamos construindo e lembrando dessas duas informações. Quem são elas, né? O máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Vamos então ver? Então, você primeiramente se lembra o que são fatores? Vai ser um termo muito importante para você pensar, para que você consiga aí refletir nas diversas informações que serão mencionadas, né? Então, é importante lembrar uma informação básica, né? O que são fatores? Quando você decompõe, por exemplo, um número 6 como sendo a multiplicação 2 vezes 3, que também equivale a 6, essa decomposição nessa multiplicação, cada elemento é um fator. Então, o fator são os elementos que compõem uma determinada multiplicação. Então, isso são fatores, ok? Vamos então aqui, só apagar para dar sequência. Então, temos aqui, só um instante. Então, deixa eu só tirar aqui o lápis para mudar a tela. Então, vamos lá, na sequência temos aqui. E você se lembra o que é razão entre dois números, que é um outro termo muito importante que vai ser usado nesse enunciado que vamos resolver na sequência, tá bom? Então temos aqui, ó, você se lembra o que é razão? Então talvez você se lembre, alguns sim, outros não, mas é bom, né, reforçar. Então a razão é quando você faz a divisão entre dois valores. Qual que é a razão entre 6 e 2? É 6 dividido por 2. Então a razão entre eles, quanto que vai dar? Vai dar 3, ok? Então aqui estamos lembrando que é razão para você depois poder complementar com o MMC e o MDC, que são os dois elementos que vamos precisar para calcular a razão entre eles, que é o que o problema está pedindo, tá bom? Então, razão aqui já está relembrado, ok? Vamos ver então o que é o MDC e o MMC. Vamos relembrar juntos? Deixa eu só apagar aqui. Então, temos aqui na sequência o que são eles. Então, aqui você vai poder acompanhar. Vou tirar aqui o lápis para poder mudar a tela. Vamos lá. Então, aqui vocês têm, né, o que nós vamos calcular agora, né? Você se lembra o que é o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, e o MDC, o máximo divisor comum? Em geral, todo mundo se lembra mais do MMC, né? Que você está acostumado lá a fazer um traço. Você vai dividindo por números primos. Você sempre começa pelo número 2. Lembrando que números primos são números divisíveis somente por dois números, ele mesmo e o 1, tá? Mas aqui não vamos estender muito esse comentário. Vamos começar a divisão. Ó. Dividindo por 2, vai dar quanto? Vai dar 18. E o 64 por 2 aqui a gente tem quanto? 32, certo? Aí a gente faz mais uma vez a próxima divisão. Dá para fazer por 2. Aqui vai dar 9. E aqui vai dar 16, certo? Você talvez esteja mais familiarizado, né? Com o MMC, que é o que a gente está fazendo agora. Dividido por 2, aqui vai dar 8. O 9 não é divisível por 2, então a gente só copia. Depois a gente faz a divisão de novo por 2, porque tem, né, um número par ainda. O 8 vai dar 4. Depois a gente só copia o 9 mais uma vez, né? Depois faz mais uma vez a divisão por 2. Aqui vai dar, copia o 9. Aqui vai dar 2. A gente continua então, né, ó, fazendo mais uma vez a divisão por 2. Não coube, eu vou continuar aqui, tá bom? Então aí o 9 eu copio mais uma vez. Deixa eu só aqui, 9, eu copio mais uma vez. E aqui o 2 por 2 deu 1, certo? Esse risco aqui não precisa, então vamos só tirar aqui para não confundir. Então vamos voltar aqui para as nossas anotações. Se eu voltar aqui para o lápis, tirar a borracha. Pronto.
Não está voltando. Vamos lá. Deixa eu tirar a borracha e voltar para o lápis. Vou ter que tirar aqui no geral para conseguir voltar. Só um instante. Então, aqui a gente tem o lápis novamente, né? Então, ó, agora sim, ó, o 9 dá para dividir por 3. Vai dar 3, eu copio 1. Eu vou sempre dividindo até todos ficarem igual a 1, né? Então, agora dá para dividir mais uma vez por 3. Então, aqui vai dar 1. E aqui já era 1, certo? O MMC, como vocês estão lembrados, provavelmente, né, é só multiplicar aqui esses números, né, que a gente fez a decomposição fatores primos. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Aí você vai lá, 64 vezes 3. Aí depois você continua 64 vezes 3, aí você tem 192. 192 vezes 3. Então, aí 192 vezes 3, você pode fazer 100 vezes 3, 300. 90 vezes 3, 270. Aí já dá 570. Aí você ainda tem, né, o 2, então vai dar 576, certo? Agora a gente tem o valor do nosso MMC. Vamos então agora ver o que é o MDC que a gente está precisando, tá bom? Então, agora, dando sequência, nós achamos, né, o MMC, que é 576, o mínimo múltiplo comum. Mas e para achar o MDC? Existe uma outra técnica que você pega divisores e restos, mas aqui eu vou falar de uma técnica que você aproveita o próprio MMC, tá? Então, quais foram os elementos que dividiram os dois ao mesmo tempo? Ó? Se vocês prestarem atenção aqui no comecinho, ó, quando eu peguei 36 e 64 e dividi por 2, ó, os dois caíram para 18, 32, então eu dividi os dois por 2 aqui, certo? Depois, quando eu peguei aqui o 18 e o 32, que estão aqui, tá vendo? Ó, que estou colocando o grifo em negro, negrito. Aí você tem dividido por 2. Caiu ó, o 18 para 9, né? A divisão por 2 e o 32 para 16. Os próximos, se vocês observarem, não foi feita a divisão aos dois ao mesmo tempo. Ora era divisível um lado, ora era divisível o outro, né? Primeiro tudo por 2 até esgotar e depois o 3, mas apenas um deles por vez. Os únicos que foram fatores comuns são esses dois. Se você multiplica os dois fatores comuns, aqueles que dividiram os dois números ao mesmo tempo, e você chega no resultado do MDC. Então, 2 vezes 2, 4. Eu tenho aqui o meu MDC, que é 4. O MMC é aquele número maior, né? Mas aqui o MDC, máximo divisor comum, eu tenho que ele vale 4, porque logo no começo da nossa fatoração, os únicos dois números que foram, os dois fatores que foram usados para os dois números ao mesmo tempo foram os dois primeiros. Quando dividimos por 2 aqui logo no início, né, você percebe que dividimos os dois números ao mesmo tempo. Mas isso não acontece nos demais. Então você só pega os fatores que foram usados ao mesmo tempo para os dois números. Aí você pega todos, né, que tivemos só 2, se tivesse mais, pegaríamos mais. Aí multiplica, né, 2 vezes 2, 4. Aí você chegou no MDC, o máximo divisor comum. Então agora a gente tem o MMC, que é 576, e a gente tem o MMC, né, 576, e o MDC, que é o máximo divisor comum, que é 4. Então vamos ver a resposta do nosso problema? Então agora a gente tem, né, ó, o MMC foi encontrado no slide anterior, né, 576. E a gente também tem o MDC que foi encontrado, que era o 4. O problema não pedia qual que era a razão entre o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e o máximo divisor comum, que é o MDC. Então aqui a razão seria a mesma coisa que a divisão. Fazendo a divisão desses dois números, né? Que eu também poderia escrever aqui na forma de razão de uma outra forma, eu poderia ter escrito assim, 576 sobre 4, né? Como eu havia dito no começo da aula, a divisão é a mesma coisa que a razão.
Quando você faz essa divisão, você encontra 144. Então, qual que é a resposta do nosso problema? Qual que é a razão entre o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, que estava sendo solicitado aqui, e o máximo divisor comum desses dois números, 36 e 64? Então, a resposta D, 144, é a razão desses dois números, o MMC e o MDC. Então, percebam que a gente aproveitou o próprio MMC quando estávamos fazendo a divisão em fatores, e só os fatores que estavam dividindo os dois números ao mesmo tempo que nós multiplicamos para achar o MDC, que é o máximo divisor comum, ok? Então, obrigado pela presença na aula de hoje. Estamos chegando aqui mais uma vez ao fim de uma aula. Lembrando que existe outra técnica, né, para fazer o MMC, o MDC, mas nós não usamos na aula de hoje, ok? Então, nós usamos somente a técnica que você aproveita o próprio MMC e vê os dois fatores que são comuns aos dois números, né, e multiplica entre si. Se tivesse mais fatores comuns, vocês poderiam multiplicá-los todos. Se você não tiver o objetivo de calcular o MMC ao mesmo tempo, só o MDC, você pode só fazer a divisão pelos fatores que dividam os dois ao mesmo tempo. Quando chegar num ponto que não está dividindo mais os dois ao mesmo tempo, você pararia ali e não seria mais o MDC, tá certo? Então tá bom. Então concluímos a aula de hoje. Obrigado pela sua presença. Então fica aqui um convite para você se inscrever no canal e também acessar no Facebook ou no Instagram. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.